Esta imagem de satélite mostra a cidade de Nova Delhi. Podem-se observar múltiplos aspectos que podem estar presentes em espaço urbano. Áreas de elevada densidade de construção, vale fluvial, espaços verdes, áreas florestais, áreas agrícolas, vias de comunicação, diferentes estruturas urbanas. Estes diferentes aspectos da paisagem mostram bem a evolução histórica da cidade. A cidade velha apresenta uma forte densidade de construção, mas com edifícios de baixa altitude, quase não se vê vegetação. A contrastar, a cidade nova foi construída ao longo das largas avenidas arborizadas que ligam parques, monumentos e edifícios governamentais. Ao ocidente de Nova Delhi está localizada uma reserva florestal que dá uma ideia de como seria a paisagem da região antes do crescimento urbano, entretanto verificado. De notar ainda a existência de campos agrícolas férteis a noroeste de Nova Delhi, que são parte do Instituto Indiano de Pesquisa Agrícola. Nova Delhi é a capital da Índia e ocupa uma área de 1.500 km², nos quais vivem 22 milhões de habitantes, portanto, mais do dobro da população portuguesa. Delhi é a segunda maior e mais importante cidade da Índia, atrás apenas de Mumbai. Situada no norte do país, engloba a região de Nova Delhi, a capital do país. Com a população estimada em 2011 em pouco mais de 11 milhões de habitantes, a cidade de Delhi figura a segunda maior cidade da Índia. Se considerarmos seu complexo metropolitano expandido, conhecido como a região da capital nacional, a população sobe de 23,2 milhões de habitantes em 2011, a maior do país e a segunda maior do mundo. Delhi tem um comprimento máximo de 51,9 km e uma largura máxima de 48,48 km. Em suas extremidades se estende desde Sarupnagar no norte até Rajork no sul. Najafigar é o ponto mais a oeste e o rio Yamuna é a sua extremidade oriental. O terreno de Delhi é muito irregular. Ele oscila de áreas planas agrícolas no norte a colinas áridas em uma ramificação na Serra de Aravalli do Rajastão, no sul. Costumava existir grandes lagos naturais na parte sul da cidade, mas a maioria deles se secaram devido à mineração. A cidade é margeada pelo rio Yamuna, que a separa das áreas a leste do rio, que não pertence à TCN, embora haja uma boa conectividade entre elas, com o número de pontes e metrô. Toda a cidade TCN, incluindo Nova Delhi, fica a oeste do rio. A leste do rio continua a NCR, Região Metropolitana de Delhi. O transporte público de Delhi é composto por ônibus, autos, rickshaws e um sistema de metrô. O ônibus é o meio de transporte mais popular, respondendo por cerca de 60% da demanda. A DTC opera a maior frota de ônibus movidos a GNV do mundo. O metrô de Delhi, operado por Delhi Metro Rail Corporation DMRC, atende muitas partes de Delhi, bem como a cidade satélite de Noida, em Uttar Pradesh. Em 2009, o metrô consistia em 3 linhas com extensão total de 90 km e 78 estações. A fase 2 do sistema está em construção e terá um total de 128 km. O auto rickshaw é um meio de transporte público popular em Delhi, pois cobra uma tarifa mais barata que os táxis. A maioria são movidas a GNV e são amarelo e verde. Delhi é um importante estroncamento no mapa ferroviário da Índia e é a sede da Zona das Ferrovias do Norte, uma das 16 zonas de Indian Railways. As 5 principais estações ferroviárias são New Delhi Railway Station, Old Delhi, Nizamuddin Railway Station, Anand Vihar Railway Terminal e Sarai Rohila. Delhi está conectada com outras cidades através de muitas autoestradas e vias expressas. Delhi atualmente possui 3 vias expressas e outras 3 estão em construção para conectá-la com seus subúrbios prósperos e comerciais.
O Aeroporto Internacional Indira Gandhi Delhi está situado na parte ocidental de Delhi e serve como porta de entrada principal para o tráfego aéreo doméstico e internacional da cidade. O aeroporto de Safdarjung é outro campo de pouso em Delhi usado para aviação geral. Imagens de satélite mostram queda drástica da poluição na Índia. A quarentena no superpopuloso país asiático derrubou drasticamente as emissões de dióxido de nitrogênio na atmosfera. A redução significativa nas concentrações pode ser vista em uma das principais cidades da Índia. Nova Delhi, mais ao norte, registrou quedas de cerca de 40% a 50% em comparação com o mesmo período do ano passado. Nessa imagem de satélite, podemos ver algumas das grandes construções e monumentos icônicos de Nova Delhi. Qutub Minar, o miranete de tijolo mais alto do mundo, é um importante exemplo de arquitetura indo-islâmica. Foi declarado Patrimônio Mundial da Unesco em 1993 e mede 72,5 metros de altura. O Templo de Lótus é uma casa de adoração Bahá'í, popularmente conhecido como Templo de Lótus devido à sua forma de flor. O edifício foi concluído em 1986 e serve como templo-mãe no subcontinente indiano. O túmulo de Humayun é um antigo mausoléu mongol de Delhi e uma das mais extraordinárias construções históricas da cidade. Foi a primeira das grandes construções do período mongol. O mausoléu foi mandado construir pela viúva de Humayun no século XVI em honra ao seu marido. Em um ângulo mais longo, podemos ver a sua localização no mapa, juntamente com suas áreas verdes e desérticas. Aqui podemos ver claramente uma área de agricultura que são nos Institutos Indianos de Pesquisa Agrícola, uma área grande e organizada, sempre enquadrados pela questão da água, para conservar a água em seu solo. Aqui vemos uma área verde que são os parques e florestas bastante famosos por todo o mundo. E o rio Yamuna, que fica à margem da cidade. Particularmente, essa é a imagem de satélite que mais gostei. É uma paisagem linda, mostrando o rio Yamuna juntamente com a área verde. É um extenso espaço de beleza e suavidade. Geralmente não se tem muito essa imagem nas cidades. E por fim, esta é uma das florestas de Nova Delhi. Mesmo sendo a cidade mais polida do mundo, Nova Delhi, em relação às outras cidades, possui bastante áreas verdes, como as florestas, parques, jardins, zoológicos e etc.